capítulo todo, a partir do primeiro versículo. Marcos capítulo 13, a partir do primeiro verso. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achou-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas naquele dia, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem um filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo.
É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Aliás, o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Amém. Esse é um texto, ao mesmo tempo, lindo, maravilhoso, por outro lado, um grande alerta. Aliás, o propósito nosso, nesses estudos sobre o juízo final, como eu sempre tenho dito aos irmãos, é exatamente nos trazer esse alerta, não de uma igreja, de um pastor, mas de Deus, da preciosa palavra de Deus, da Sagrada Escritura, a respeito da vinda deste dia, a vinda eminente, certa, a qualquer momento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para julgar os homens, para julgar todas as pessoas. E a realidade, então, é essa, é a profecia bíblica, é o que a palavra de Deus nos promete, e é o que nós devemos estar atentos, nos preparando para esse dia. A coisa mais importante do mundo, do universo, para cada alma é estar pronta para este dia. Então, esse é o nosso propósito sempre, irmãos. Não assustar ninguém, mas alertar a respeito desse dia e mostrar o caminho da salvação, que é o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, hoje, irmãos, eu quero começar com vocês uma nova fase desses estudos. Nós estamos fazendo uma série de exposições em vários textos da Palavra de Deus a respeito do juízo final. E hoje começa para nós, dentro desse estudo, dentro desta série, uma nova fase em que nós vamos começar a estudar este capítulo, que ele fala a respeito do evento em si, dos eventos que antecederão o juízo final e o evento em si. Começando a falar daquilo que trará este juízo, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, voltará a qualquer momento, nós não sabemos quando, mas ele vai voltar. E ele virá para julgar os homens. Então, é uma nova fase, por quê? Porque até aqui os nossos estudos têm se detido em mostrar algo sobre a doutrina do juízo final na Bíblia, sobre o ensino da palavra de Deus a respeito do juízo final na Bíblia, em termos de do porquê, né, do sentido deste juízo, da necessidade deste juízo, do porquê deste juízo e de como nós devemos nos preparar para este juízo. A partir daqui nós vamos continuar falando, é claro, destes assuntos, só que de uma outra maneira, olhando mais para os eventos, para aquilo que vai acontecer, tanto aqui na terra, com aquilo que já, na verdade, que já aconteceu, parte dessa profecia aqui que o Senhor Jesus Cristo falou, nós vamos observar, nós vamos estudar, que já aconteceu ainda no primeiro século da era cristã, porém a maior parte desse acontecimento, ou o evento mais importante deste acontecimento, ainda está por acontecer. Parte dessas coisas estão acontecendo, já aconteceram no passado, continuam acontecendo hoje. E o evento mais importante, como eu acabei de dizer, ainda vai acontecer, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. Então nós entramos numa nova fase do nosso estudo, que é exatamente esse, de olharmos para estes eventos, para estes fatos, né? Depois deste estudo aqui, eu quero olhar para você, na verdade, 3 grupos de textos, né? Porque os 3 evangelistas, tanto Mateus como Marcos, que nós lemos aqui, como Lucas, os 3 evangelistas tratam deste sermão de Cristo, o sermão profético de Cristo, o sermão que Cristo fala das últimas coisas, do que virá. Então nós vamos estudar esses 3 grupos de textos, principalmente o Marcos, que eu li com vocês agora, mas também os outros textos que vão nos auxiliar para o entendimento do próprio texto aqui de Marcos. E depois, para nós finalizarmos este estudo, pelo menos assim eu estou pensando até agora, pode ser que a gente fale um pouquinho mais, alguma coisa a mais, nós vamos olhar o livro de Apocalipse, principalmente na parte do juízo final. Então nós vamos olhar esses eventos,
né, estes eventos bíblicos a respeito da vinda do juízo, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Só para os irmãos então se situarem. Então, repetindo, o que é que nós vimos até agora? Nós vimos a doutrina do juízo final, o alerta da Bíblia a respeito desse juízo final, a necessidade do juízo final, que é para julgar os homens porque eles são pecadores. Nós já falamos, por exemplo, no Salmo 2, a respeito do pecado geral da humanidade, que a humanidade está revoltada contra Deus e contra Cristo, e Deus vem para julgar esta humanidade rebelada. Ele em breve virá, Cristo virá. No Salmo 50 nós vimos o pecado daqueles que se dizem religiosos, que estão ofendendo, estão brincando com Deus, estão brincando com a palavra de Deus, e que também já são alertados agora e já se previne a vinda desse juízo contra os hipócritas, principalmente. Mas também um alerta lá, como nós vimos, a respeito dos formalistas. E depois nós começamos a estudar aquele grande texto que o Senhor Jesus Cristo fala sobre a nossa vida neste mundo. Ele fala das duas portas, ele fala dos dois caminhos, ele fala a respeito da surpresa, aliás, antes da surpresa, né, dos falsos profetas que atrapalham o caminhar cristão, o achar da verdadeira porta, que é a porta estreita. Ele fala da surpresa devido à pecaminosidade, à cegueira humana que muitos terão naquele dia, tendo pensado que seguiam a ele, que serviam a ele, quando passaram a vida toda sem segui-lo. E ele então faz uma exortação final naquele capítulo da seguinte forma: construam a vida de vocês sobre a rocha, porque virá uma tempestade terrível. E essa tempestade exatamente qual é? O juízo final. E qual é a rocha? É ele mesmo, a sua palavra, a sua verdade. Então ali naquele trecho de Mateus capítulo 7, que nós passamos várias semanas estudando, o Senhor Jesus Cristo apresenta a realidade da verdadeira vida cristã, que nós precisamos confiar nele, crer nele como nosso Salvador, nos arrepender dos nossos pecados e segui-lo até o final desse caminho estreito, que o caminho é estreito, né? E fala também da falsa vida cristã, do caminho largo e da hipocrisia e da falsa vida cristã, nos alertando a respeito de tudo isso, dizendo um dia tudo isso será julgado. A essência daquele texto é o seguinte, que a verdadeira vida cristã se manifesta nos frutos, se manifesta numa vida genuína de santidade, de obediência a Deus. Jesus o tempo todo ali estava ilustrando o quê? Estava ilustrando que existem dois tipos de árvore. Existe uma árvore boa, que produz bons frutos, e existe uma árvore má que produz maus frutos. Jesus estava dizendo que nós conhecemos, isso ele falou com respeito aos falsos profetas, mas também mostrou que isso deve ser aplicado à vida individual de cada um de nós. Quando ele disse assim, vocês conhecem uma árvore pelos frutos, né? Vocês conhecem, o fruto bom mostra que a árvore é boa, o fruto mau mostra que a árvore é má. Muitos nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E Jesus diz, este fruto, essa qualidade do fruto que será julgado naquele dia, né? Então, se é um fruto realmente verdadeiro, se é um fruto objeto ali, como fruto da graça de Deus, da obra de Deus, é porque essa pessoa realmente foi reconciliada com Deus em Cristo, foi lavada pelo sangue de Jesus, foi justificada. É como nós temos estudado também, a santificação, que é a manifestação desse fruto, vem como resultado e unida à justificação, que é aquela declaração de Deus de que a pessoa foi justificada, foi lavada pelo sangue do Cordeiro, e a partir do momento então que essa pessoa ela é realmente justificada, ela passa a ser santificada também. Então essas coisas estão todas juntas, e quem é de Deus, quem é nascido de Deus, quem é uma árvore boa, vai mostrar isso na sua vida, e esse fruto todo será julgado nesse grande juízo. Os livros serão abertos, as obras serão julgadas, e a pessoa que está então construindo a sua vida sobre a rocha, confiando em Jesus, vivendo pela graça, vivendo em santidade, manifestando através dessa santidade, não que as obras salvem, mas as obras são manifestação, são prova da salvação, são prova que a pessoa é de Deus. Então essa pessoa está vivendo uma vida realmente de santidade. Naquele dia virá o juízo, ela está estabelecida na rocha, ela está firmada na rocha, e ela vai resistir. Então essas coisas todas nós estudamos, meus irmãos, nós observamos ali na palavra santa de Deus. Agora, mais uma vez, como eu estou falando para vocês, eu repito, nós vamos entrar agora na fase dos eventos, né? Ali nós vimos a questão da doutrina,
da vida cristã, dessa necessidade do juízo final, do significado do juízo final, da maneira de nós estarmos preparados. Agora nós vamos olhar para a questão doutrinária. Como eu disse para vocês, esse texto ele é bastante grande. Nós vamos olhar hoje, se Deus, esse é o meu plano, né? Nós olharmos do primeiro versículo ao versículo 13. E semana que vem nós vamos continuar, porque na verdade esse trecho aqui que nós vamos falar agora, ele forma uma divisão do texto, natural do texto. Então esse texto todo aqui é um sermão. Agora ele se divide em algumas partes, porque Jesus aqui ele vai tratando de alguns temas. E quando nós pegamos então do primeiro versículo ao versículo 13, nós podemos observar que nós temos a primeira parte, né? Nós temos uma afirmação de um discípulo, nós temos uma frase de Cristo Jesus. Esta frase de Jesus Cristo, esta frase de Jesus Cristo, ela se torna uma surpresa para os discípulos. Eles ficam muito curiosos, eles ficam surpreendidos com aquela frase. Eles fazem uma pergunta para Jesus, e desta pergunta, como resposta a essa pergunta, é que Jesus Cristo ele começa então a fazer o seu sermão, a dar essas explicações a respeito daquilo que virá. Nosso caso aqui, na verdade, parte já veio, já aconteceu, mas a maior parte, a parte mais importante ainda está por vir. Então essa é uma visão geral assim do texto. Vamos então, meus irmãos, olhar para o primeiro versículo, e à medida que eu for lendo esses versículos, também eu vou lendo os outros evangelhos que tratam do mesmo assunto, que tratam do mesmo ensino do Senhor Jesus Cristo aqui nesse episódio. Vamos ler então. Primeiro versículo, leia na sua Bíblia. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Aqui na verdade ele estava ali surpreso, né, com aquela beleza toda, e aí ele diz: que pedras, que construções. É uma expressão de olhar para uma coisa bonita e ficar como que extasiado. E o templo e as construções do templo eram muito, muito bonitas, né? Então, a questão da estética, a questão da beleza, a questão de quando nós vemos uma coisa bonita, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós gostamos de coisas bonitas. Deus é belo, é cheio de glória, é cheio de beleza. Ele é o padrão da verdadeira estética, da verdadeira beleza. E nós temos na nossa natureza esse sentimento. Quando nós vemos alguma coisa bonita, nós ficamos extasiados, nós gostamos e nós falamos, nós elogiamos. O problema é que o pecado afeta tudo o que nós somos. O pecado está no nosso coração. Então, às vezes, nós olhamos uma coisa e não percebemos que aquela não é a maior beleza, na verdade, que existem outras coisas muito mais belas, muito mais importantes. Então, o homem, no seu pecado, ele não consegue fazer, na verdade, uma diferença entre os valores, entre as coisas realmente importantes. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O Senhor Jesus Cristo ele diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, não é? Quer dizer, Jesus diz assim: o que é mais importante? Mais importante não são as outras coisas. Mais importante não é. Jesus estava falando lá sobre roupa, sobre comida. Mais importante não é a comida, não é a roupa. Mais importante não são essas questões. Mais importante é o reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, se você está bem com Deus, se Deus é o seu rei, se Deus é o seu Senhor, se Deus é o seu Deus. A verdadeira beleza não é a beleza material. A verdadeira beleza é a beleza espiritual. O que realmente vale, o que realmente importa, não é tanto o material, mas o espiritual. Apesar de que o material tem a sua beleza, tem a sua importância, tem a sua necessidade. Mas o mais importante realmente é o espiritual. Agora o pecado inverte isso. Quando nós olhamos para os homens,
nós olhamos para a sociedade moderna, o que nós vamos achar? Para os homens de todos os tempos, mas vamos falar agora do homem do nosso tempo. O homem do nosso tempo dificilmente concordaria com Jesus Cristo. Jesus Cristo diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus considera a roupa, a comida, a bebida e as demais coisas materiais como acréscimos. São necessários, nós precisamos, nós necessitamos, são importantes. Jesus nunca disse que essas coisas não são importantes, mas ele mostrou que não são as mais importantes. O mais importante é o reino de Deus, é a vida de Deus em nós. Essa é a verdadeira riqueza, essa é a verdadeira beleza. Os homens não concordam com isso. Isso se vê na prática dos homens, porque os homens passam a vida toda buscando o quê? Buscando uma boa roupa, buscando boa comida, buscando boas casas, buscando muito dinheiro. E eles vivem pensando nessas questões e nesse aspecto material da vida. Então, eles mostram claramente que eles não concordam, eles não aceitam o que o Senhor Jesus Cristo ensina. Por que eles não aceitam? É porque o homem no pecado, ele não consegue discernir o que realmente é valioso. Ele olha para nós, por exemplo, aqui, neste lugar simples e humilde, ouvindo uma pregação, e ele olha assim e diz: mas o que é que esse povo está fazendo aí? Não é? Onde é que está a beleza de tudo isso, em sentar-se e ouvir uma pregação? Eu gostaria de estar num lugar onde eu pudesse ver coisas muito mais belas, bonitas, espetaculares. É por isso que a religião cheia de arte, de beleza externa, impregnada de coisas que atraem a vista dos homens, atrai muito mais, né? Do que uma religião simples, uma religião espiritual, uma religião de ensino, uma religião de pregação. Porque eles acham que pregação, eles acham que a verdade, o ensino de Deus, o ensino da palavra de Deus não é tão importante. Mas essas coisas que eles podem ver. Quer dizer, é uma inversão. Eles passam a achar o mais belo, mais bonito, mais importante, as coisas que na verdade não são mais belas, não são mais bonitas, não são mais importantes. A nossa roupa está ficando velha. Nós estamos ficando velhos. A nossa casa está ficando velha. Tudo que nós temos materialmente está envelhecendo e vai um dia se perder e ser destruído. Mas João diz lá na sua carta: o mundo passa com todas as suas concupiscências, não é? Mas aquele homem que é realmente feliz é aquele que permanece, é aquele que faz a vontade de Deus. Que vale realmente o tesouro. Lembra que Jesus falou: não guardem, não coloquem os seus tesouros aqui neste mundo, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões vêm e roubam. Coloquem os seus tesouros onde os ladrões não podem roubar, onde não pode perecer, onde não pode acabar. E onde é isso? Lá na glória, no reino de Deus. Se você é uma pessoa que vive a sua vida cada dia pensando só na sua roupa e pensando só nas coisas que você tem que fazer aqui neste mundo, você é um completo tolo, ignorante, porque você está dando valor para aquilo que vai perecer, enquanto que a sua alma eterna, enquanto que a verdade espiritual da sua alma, você não tem dado valor, você não tem observado essa questão da sua vida espiritual. Então o que acontece? Isso entra na religião. Estou dando só alguns exemplos para mostrar para vocês a realidade da falta de senso dos homens sobre o que é bonito e sobre o que é importante. Isso entra na religião. É por isso que, mesmo aqueles que estavam perto de Jesus, ficavam tão impressionados com a beleza do templo. Eles olhavam o templo e ficavam tão impressionados. Por quê? Porque o templo, na verdade, era um símbolo também. Era um símbolo da presença de Deus. Era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Só que Jesus quer mostrar para eles o seguinte: vocês lembram que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana? Não importa o lugar, o que importa é que Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e verdade. A religião do Antigo Testamento era uma religião que, devido ao seu cerimonialismo necessário para aquela época,
Havia uma grande importância do templo. Mas a religião do Novo Testamento não. O templo perde a sua importância, por quê? Porque agora a adoração passa a ser o quê? Espiritual. Agora nós chegamos na época da maturidade, do entendimento claro sobre quem é Deus e sobre como Deus deve ser adorado. E aí, meus irmãos, o que vai acontecer então é que o templo, ele se torna algo que passou, que teve a sua função, que teve a sua realidade, a sua necessidade, mas agora veio algo melhor. Algo em que agora o que importa realmente é essa adoração em espírito e em verdade. E esse templo, ele vai ser destruído. Então o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando é que a beleza verdadeira é espiritual. O que o nosso Senhor vai mostrar o tempo todo é que a beleza verdadeira é espiritual. Mas os próprios judeus e os próprios discípulos de Jesus Cristo, quando eles viam a beleza, eles ficavam tão extasiados com a beleza do templo, que eles perdiam o referencial do que era realmente importante, do que era realmente belo, do que era realmente necessário. E o que era realmente necessário era a glória de Deus, a glória espiritual de Deus, e não a beleza do templo. Mas eles começaram então, eles ficavam presos à questão do templo. E Jesus agora fala para eles dessa maneira assim tão chocante para eles, porque para eles o templo, né, é o símbolo da presença de Deus. Jesus diz assim, no versículo 2, olha a resposta de Jesus: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aqui Jesus estava profetizando a destruição do templo por ocasião da queda de Jerusalém no ano 70. No ano 70, que realmente aconteceu. De fato, o templo foi arrasado, o templo foi destruído, e chegou o momento em que não ficou realmente pedra sobre pedra. Essa profecia se cumpriu, irmãos, cabalmente, completamente. O templo foi completamente destruído e não ficou pedra sobre pedra. Isso significava o quê? Significava o juízo sobre Israel. Deus veio em juízo contra Israel e destruiu o templo. Então no ano 70 foi o ano do juízo de Deus contra Israel. E o Senhor Jesus Cristo profetizou isso aqui. Ele disse, isso virá, isso vai acontecer. Então, o que eu quero que os irmãos percebam é que o Senhor Jesus Cristo está mostrando que no final das contas, você pode ter o templo, mas você pode não ter mais Deus. E é isso que estava acontecendo com Israel. Você pode ter toda a religiosidade, toda a pompa e toda a beleza deste mundo e achar que você tem tudo, e você pode não ter nada, porque você tem, na verdade, o que você tem é alguma coisa que vai se transformar num monturo. Na verdade, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, o que se aplica a nós imediatamente é o seguinte: a sua vida realmente tem sido algo valioso? Você tem buscado e você tem construído sobre coisas valiosas? Você tem buscado coisas valiosas? A meta da sua vida é buscar a eternidade, é buscar Deus, é buscar as bênçãos, a graça espiritual, que na verdade a graça espiritual, a bênção maior espiritual é o próprio Deus. Você tem feito aquilo que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas? Ou você tem buscado os acréscimos e tem sido tão tolo ao ponto de você buscar apenas a beleza do templo, apenas a beleza externa, física, e esquecido da verdadeira beleza que é espiritual? A vinda do juízo, isso aconteceu lá no ano 70, como eu disse, quando Jerusalém foi destruída e quando o templo foi destruído, significou que Deus estava mostrando, meus irmãos,
seu desagrado com aquele povo que tinha o templo, que amava o templo, que reverenciava o templo, que ficava extasiado com a beleza do templo, mas que tinha abandonado o próprio Deus, que rejeitou a Jesus Cristo, que rejeitou o Evangelho, que rejeitou a verdade, que rejeitou a riqueza espiritual. Então, o que nós temos, meus irmãos? O que nós observamos aqui? É que aquelas pessoas estariam sendo condenadas por Deus exatamente por isso. E aqui fica para nós esse detalhe. Fica para nós a questão de que o que realmente importa, o que realmente interessa, meus irmãos, é se nós estamos buscando a realidade espiritual na nossa vida. E eu queria que os irmãos pensassem nisso logo de início. Quer dizer, o que o Senhor nos deixa claro aqui, o que fica bem claro realmente é isso. Você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus? Jesus Cristo, o seu reino, a sua verdade. Você já percebeu que a beleza verdadeira é o próprio Deus? O homem no pecado, ele despreza Deus por causa de todas as coisas, porque ele não conhece a realidade e a verdade da beleza de Deus. Mas quando ele percebe a beleza de Deus, ele diz assim: é o Senhor que eu tenho que buscar em primeiro lugar. Vocês entendem, irmãos? Será que nós conhecemos alguma coisa a respeito disso? Será que a nossa religião é uma religião viva, de amor a Deus, de busca a Deus, em que realmente Ele é o primeiro lugar de nossas vidas? Ou outras coisas nós achamos mais belas, mais bonitas, mais importantes? Eis que assim como aconteceu no ano 70, em que Deus mostrou seu desagrado e Deus disse: eu vou destruir esse templo, mostrando seu desagrado. Eis que virá o dia em que o Senhor vai destruir muitas vidas que estão construindo, que estão sendo edificadas nesse sentido, da beleza do externo, na beleza do físico, na beleza do material, colocando o inverso, vidas que estão buscando os acréscimos em primeiro lugar e deixando o reino de Deus para depois. Eis que o juízo será um dia em que esse entendimento de vida humana será desmascarado e destruído, e julgado e condenado, como foi no ano 70, a respeito do próprio templo de Jerusalém, contra Israel, contra os judeus, em que eles foram julgados naquele dia. Pense nisso, irmãos. Tudo isso mostra o juízo de Deus. Na verdade, como nós vamos ver já, esses dois atos, o que aconteceu no ano 70 com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo, como a vinda de Jesus, com o juízo geral e final, eles estão ligados nesse sentido. É Deus vindo julgar. É Deus vindo chamar os homens para o juízo. Como nós lemos no Salmo 50. Lembra quando nós estudamos o Salmo 50? Que eu disse para vocês que ali já significava, já mostrava a maneira como Deus julga e já mostrava como será esse juízo final? Pois bem, o ano 70 mostra para nós como será esse juízo final. Já é um vislumbre. Né? Na verdade, não vai nem se comparar em termos de destruição e de ira de Deus, porque ali foi ainda uma parcela do que virá. Mas já mostra o que virá, já mostra por que virá, já mostra que Deus está irado com os homens que têm deixado a Ele, abandonado a Ele e ficado firmados a sua vida, buscado o acréscimo em vez de buscar a Ele em primeiro lugar nas suas vidas. Então isso é muito importante nós percebemos, nós entendemos já aqui no início do texto. Está claro para os irmãos isso? Amém? Agora perceba o que vai acontecer logo em seguida. Aliás, eu quero fazer assim com vocês. Vamos ler os outros trechos, porque a gente entende melhor. Eu vou lendo o versículo de Marcos, vou lendo os outros trechos para a gente entender melhor. Vamos ler então, antes de nós passarmos para outra sessão, vamos ler Mateus capítulo 24. Mas dê um jeitinho aí de não demarcar o Evangelho de Marcos. Mas vamos ler Mateus 24. Observe o que diz Mateus 24. Versículo 1.
Acharam? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Veja que a linguagem aqui ajuda nós a entendermos, né? Aqui Mateus acrescenta dizendo o quê? Que ele estava lhe mostrando, né, as construções do templo. No mesmo sentido, na verdade, de Marcos. Mateus acrescenta, né, alguma forma diferente de falar. Ali fala no versículo 2: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ok, essa é a linguagem de Mateus. Vamos ver agora Lucas. Lucas, capítulo 21. Leia aí na sua Bíblia comigo. Depois a gente volta para Marcos, mas vamos ler Lucas. Lucas, capítulo 21. Vamos ler versos 5 e 6. Já? Falavam alguns, Lucas 21, verso 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Você percebe aqui que todos os evangelistas, eles mostram que aqueles que comentaram com Jesus estavam extasiados com a beleza. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então aquilo chamou a atenção deles. Eles achavam lindo, maravilhoso, e era um símbolo da presença de Deus. E eles davam grande valor a isso, mas é incrível. Quando veio o próprio Deus encarnado, o que é que eles fizeram? Eu não estou falando dessas pessoas aqui especificamente, né? Mas eu quero mostrar assim, que o espírito do judeu, do povo naquela ocasião, era o que? Eles davam grande valor ao templo. E era o símbolo da presença de Deus. Mas quando o próprio Deus chegou em carne humana, o Deus Filho, o segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, o que é que eles fizeram? Eles creram? Não, um punhadinho deles creu. A maioria do povo o quê? Não creu. Os líderes religiosos não creram. E perseguiram. E gritaram: crucifica-o. Irmãos, eu pergunto, isso não é uma lição para nós? Um povo que estava extasiado com a beleza do templo, com o símbolo do templo, com a presença de Deus, mas quando o próprio Deus veio, o que eles fizeram? Eles odiaram a Deus. O que isso mostra? Isso mostra que a religião deles era uma religião apenas externa e não espiritual. Material e não espiritual. Isso mostra que eles davam mais valor à beleza física que à beleza espiritual. Isso mostra que eles amavam mais o externo e o físico e o material do que a Deus. Isso mostra que eles não conheciam a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles não desprezariam o Filho de Deus, o enviado de Deus, Cristo Jesus. E aí fica para nós a pergunta: como é a nossa religião? A nossa religião é apenas de espetáculo, de beleza física e externa, ou é real, ou é espiritual? Conhecemos a Deus realmente pela fé? Ele falou conosco, Ele se revelou a nós, nós sabemos que Ele é em Cristo, nós cremos no Seu Filho, nós aceitamos realmente o Seu Filho, nós o recebemos realmente como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós estamos buscando o reino espiritual, a verdade dEle, o Seu reino acima de tudo. Eis a grande questão que cada um de nós necessita perguntar a si mesmo. E responder a si mesmo, orando a Deus, buscando a graça de Deus, buscando a verdade de Deus. Vamos passar então para outra sessão agora, que está ligada com essa. Mas eu estou indo aos poucos, querendo mostrar aos irmãos estas verdades. Vamos ver até onde dá para nós irmos hoje. Vamos voltar então para Marcos, capítulo 13, versículo 3. Marcos, capítulo 13, versículo 3.
Acharam? Diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Jesus agora está no Monte das Oliveiras. O versículo 1 diz que ao sair Jesus do templo, alguém perguntou para Jesus, aliás, falou para Jesus: mestre, que pedras, que construções? Aí Jesus disse aquela palavra profética: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquilo ficou na mente dos discípulos. Ficou na mente dos discípulos. Dos 12, não é? 4 dos discípulos, no caso aqui, a Bíblia relata, Pedro, Tiago, João e André, lhe perguntaram em particular. Eles queriam esclarecimento sobre aquilo que Jesus tinha acabado de falar. Jesus falou que o templo ia ser destruído. E eles ficaram surpreendidos, porque o templo era o símbolo da presença de Deus. E aí, eles perguntaram a Jesus, então eles queriam mais esclarecimento, eles queriam entender aquilo que o Senhor Jesus tinha acabado de falar. Aí eles perguntam para Jesus: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Mas nós podemos entender melhor a pergunta e o resto do texto, porque Jesus vai responder a esta pergunta aqui, se nós olharmos para os outros evangelistas. Vamos voltar a dar uma olhadinha de novo no Mateus capítulo 24. Se os irmãos puderem marcar esses 3 capítulos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, se vocês puderem marcar, deixa marcadinho aí, porque a gente vai ficar olhando eles 3 o tempo todo nesses estudos. Semana que vem a mesma coisa, até acabar de fazer essa exposição, tá? Mas vamos voltar de novo para Mateus 24, no versículo 3 agora. Mateus 24, versículo 3. Olha o que está escrito aí. Acharam? Diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Esse trecho de Mateus nos explica melhor do que o trecho de Marcos. A pergunta aqui, Mateus colocou de forma mais clara que Marcos. É a mesma pergunta, só que Mateus colocou de maneira mais esclarecedora, mais clara, para nós entendermos. Na verdade, a pergunta são 2 em uma só. E os irmãos vão já entender o porquê. A pergunta é a seguinte: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Primeira pergunta é essa: quando sucederão estas coisas? Depois eu vou falar para vocês que coisas são estas. A segunda pergunta, esse aqui, mostra que tem outra questão aí. Primeira questão qual é? Dize-nos quando sucederão estas coisas. E, outra questão agora, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A primeira pergunta é: quando sucederá estas coisas? Que coisas eram essas? Alguém pode me dizer? A primeira questão está falando de que coisas? Quando os discípulos perguntaram, que coisas eram essas? Quando sucederão estas coisas? Que coisas estavam se referindo? Principalmente em relação à destruição do templo. Exatamente. O básico era isso aqui. Isso. Exatamente. Mas o momento era aqui. É isso mesmo. Jesus tinha acabado de falar, não é? Jesus, quando saiu do templo, como diz aqui, tendo Jesus saído do templo, um discípulo mostrou: olha que belo, que bonito. Aí Jesus: não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles ouviram isso e ficaram: que é isso? O templo? Ficaram pensando. Aí quando Jesus estava no Monte das Oliveiras com eles, aí eles perguntaram: quando vai acontecer estas coisas? Que coisas?
a destruição do templo. Quando é que o templo ia ficar pedra sobre, não ia ficar pedra sobre pedra, não ia sobrar nada, acabar. Quando? Primeira questão. Então, a primeira questão se refere ao evento que aconteceu quando? Falei ainda agorinha, que ano foi? 70. Isso. Ano 70 aconteceu, a profecia se cumpriu, cabalmente. Ok, vamos pensar o seguinte agora. Vem outra questão agora, vamos ver agora. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, a primeira questão a gente sabe qual é já. Qual é? A destruição do templo. Quando vai acontecer a destruição do templo? Qual é a segunda? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa é a segunda pergunta. Quais são os sinais? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Essa segunda questão trata não mais especificamente da destruição do templo, mas da volta de Jesus, da vinda de Cristo. Compreende? Então Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, haverá a consumação do século. Essa ordem presente vai se encerrar, vai ter um final. Este mundo como nós conhecemos hoje, esse mundo como existe hoje, vai ter o seu finalmente. Vai ter o seu finalmente. Então a grande questão é essa. Queria que os irmãos entendessem bem esses dois aspectos, não é? Esses dois aspectos. A partir daqui, ouçam bem, a partir daqui o Senhor Jesus Cristo, ele vai responder essas duas questões. Parece que os discípulos entendiam as questões como se estivessem todas juntas, possivelmente. Mas Jesus vai mostrar que não. Que são duas questões diferentes. Não é? Uma coisa foi a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Outra coisa será a volta dele. Num certo momento aconteceu, ano 70, isso está na história, está registrado, né? Aconteceu a destruição de Jerusalém e do templo, mas haverá ainda a volta dele. Nós estamos, qual é o ano que nós estamos mesmo, irmãos? Qual é o ano que nós estamos? 2013. 2013, Jesus já voltou? Vocês sabem que muita gente já profetizou que ele ia voltar, não é? Ainda não voltou. A gente não sabe quando é que ele vai voltar. Pode ser que ele volte hoje. Pode ser que volte amanhã. Pode ser que volte daqui a 100 anos. Pode ser que volte daqui a 1000 anos. O fato é que ele ainda não voltou. Então, Jesus ainda não veio. Mas o que eu quero que os irmãos entendam bem. Tudo que Jesus vai falar agora, ele está se referindo à destruição de Jerusalém e à sua segunda vinda. A destruição de Jerusalém e a sua segunda vinda. Estes eventos são os eventos dos quais ele vai tratar. E nós temos que ler esse texto compreendendo sobre o que ele está falando. Às vezes ele está falando da destruição de Jerusalém, às vezes ele está falando da sua segunda vinda. E algumas vezes parece que ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Então é por isso que às vezes tem gente que lê esse texto aqui sem saber essa divisão e essa questão, e aí fica sem entender um pouco. Mas tem coisa aqui que Jesus parece que falou, parece que está contraditório, parece que não se cumpriu. É porque uma coisa se refere ao ano 70 e outra coisa se refere à segunda vinda dele. Tá bom? Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte. É que Jesus está mostrando aqui que toda profecia ela deve ser buscada não naquele sentido natural com que normalmente as pessoas buscam profecias, buscam saber do futuro. Vou dar um exemplo aqui bem que acontece muitas vezes. É aquela questão da curiosidade pagã. A pessoa que lê um horóscopo, né? A pessoa que vai numa cartomante para saber o futuro por questão de curiosidade, ela quer saber o que vai acontecer com ela. Isso é uma coisa pagã
carnal, própria do homem pecador, e não é assim que nós devemos tratar com as profecias. Essa simples curiosidade não é prudente, não é boa. E muitas vezes as pessoas tratam as profecias assim, né? Eu lembro uma vez que eu estava no seminário, aí o professor, eu tive lá um curso que tratava do livro de Apocalipse. Aí o professor iniciou dizendo assim: possivelmente, se fosse divulgado este curso, que era uma coisa localizada apenas para os alunos, né? Mas se fosse divulgado este curso, muita gente ia procurar o seminário para fazer este curso, porque existe um interesse sobre profecia, um interesse sobre o que vai acontecer no futuro, curiosidade. O ser humano quer saber o que vai acontecer, como é que vai ser, o que virá, e fica... Você pode perceber, né? Você pode conversar sobre qualquer coisa assim, num ambiente, mas se você começa a falar um pouquinho sobre profecia, as pessoas começam a olhar, começam a ouvir. Vocês não observaram isso já? Por quê? Porque existe essa curiosidade normal, natural, humana, mas no final das contas eles têm curiosidade e eles podem até ouvir uma profecia verdadeira. Bom, a profecia verdadeira está na Bíblia, né? Estou falando que hoje tem profeta. Eles podem até falar, nós vamos tratar de uma profecia agora, então existem profecias e as profecias estão na Bíblia. Eles podem até falar ouvir as profecias bíblicas com esse espírito, com essa atitude do coração, com essa vontade curiosa de saber o que virá, e vai parar aí, irmãos, né? Eles não vão se converter, porque é apenas curiosidade humana, normal, natural. O que vai acontecer amanhã? O que virá? O que vai acontecer quando Jesus estiver para voltar? Ah, me diga. É quase aquela mesma atitude do fofoqueiro que quer saber as coisas por mera curiosidade, né? Não é essa atitude correta de nós tratarmos com as questões proféticas e com as profecias da palavra de Deus, com aquilo que o Senhor diz que vai acontecer. Nós vamos perceber que a atitude certa Jesus vai mostrar. Jesus, é impressionante as palavras de Cristo, porque ele não somente vai falar da profecia em si, mas ele vai dizer a atitude que nós devemos tomar com relação à profecia. E qual é a atitude? A atitude é alerte-se. Cuidado. Essa profecia tem a ver com a sua alma, tem a ver com você. Não é apenas alguma coisa que eu tenho que olhar e observar e dizer assim, ah, que coisa interessante, né? É como quem assiste uma novela, como quem assiste um filme. Você assistiu o filme ontem? Você viu o que aconteceu? Olha que filme. Aí a pessoa diz, ah, eu assisti. Aí começa a contar. Tem gente que vê profecia assim, o que vai acontecer? Não, irmãos, não é assim. É como quem assistiu um filme, assistiu o filme, conta o filme, fala do filme, depois aquilo passa, não tem nenhum significado real. Não interessa no final das contas. A maioria dos filmes que as pessoas assistem são assim, não edifica em nada, não ajuda em nada. É só entretenimento, é só curiosidade. Mas não é assim que nós devemos olhar a profecia. A profecia nós temos que olhar com aquele senso de que eu estou tratando de alguma coisa que na verdade é um alerta de Deus. Deus não está falando alguma coisa que vai acontecer só para matar a minha curiosidade. Deus nunca faz isso. Deus nunca quer simplesmente matar a curiosidade de ninguém. Deus não se interessa por isso, porque isso é pecaminoso, é inútil, é coisa de gente que não quer saber de Deus, não quer saber da verdade, quer apenas brincar, quer brincar com fatos. Quando Deus revela alguma coisa é para nos alertar, é para dizer, te prepara homem, te prepara mulher, isso tem a ver contigo, isso tem a ver com a tua alma, isso não é uma brincadeira, isso não é um filme, isso não é um conto. O juízo de Deus não é uma brincadeira. O juízo de Deus é alguma coisa que te alerta, ó homem, como está a tua vida diante de Deus? Estes fatos vão acontecer e acontecerão com você. Se você estiver vivo, você virá isso. Você vai ver Jesus voltando. Todo olho o verá. Se você estiver morto também, porque você vai ressuscitar e vai ver também.
Entendeu? Então isso tem a ver com você. Isso tem a ver com você, tem a ver com a sua alma, tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu coração. Tem a ver com você. Entenderam, irmãos? Então, vamos perceber isso aqui no versículo 3. Vamos voltar para Marcos, né? E Marcos vai ser o texto base, mas outros textos vão nos ajudar também. Capítulo 13 de Marcos, verso 3, diz assim: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achou-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago e João lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Já expliquei para vocês. Estão fazendo duas perguntas, na verdade, em uma só. A respeito da volta, da destruição do templo e da volta de Jesus. Aí Jesus, verso 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Veja que Jesus dá logo a atitude certa com relação à profecia. Você percebe aqui? Cuidado. Acorde. Acorde, homem. Alerte-se, homem. Observe, homem. Ninguém te engane. E aí, ele começa a tratar, falando assim. Esse versículo 3. Aliás, antes de eu falar isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É possível que o próprio sentimento dos discípulos tenha sido essa mera curiosidade. E aí Jesus corrige imediatamente esta simples curiosidade deles, mostrando para eles qual é o sentido realmente que nós vamos dar à profecia. Eu vou fazer assim, eu vou falar alguma coisa a respeito deste trecho, porque é um trecho grande, importante, e aí nós vamos deixar a continuação para a semana que vem. Tá bom? Vamos fazer assim hoje, que eu acho que é mais prudente. Mas eu quero mostrar para vocês imediatamente o seguinte. Olha, Jesus aqui vai mostrar o que vai acontecer. Esse aqui, Jesus vai falar, vamos ler, por exemplo. Vamos ler todo o trecho, que eu quero mostrar um detalhe para vocês. Vamos ler desde o versículo 4. Versículo 5. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Esse trecho do verso 3 ao verso 13, Jesus vai explicar a respeito de coisas que não estão ligadas diretamente ao fim, mas são antecipações do fim. Ainda não é o fim. Depois ele continua dizendo assim: porque se levantará, ainda não é o fim, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Ainda não é o fim. O que é? O princípio das dores. Quando a mulher está para ter neném, ela tem o princípio das dores. Ainda não é o momento, a hora, mas ela já tem o princípio das dores. E é disso que Jesus vai falar aqui, nestes acontecimentos, que são como que antecipações, princípio ainda não é a vinda dele em si, mas é o que viria a acontecer, o que iria acontecer muito em breve, e o que já aconteceu e ainda está acontecendo. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Amém, irmão? Vamos parar por aqui, vamos orar, e que você possa meditar em tudo que você já ouviu esta noite. Amado Deus, muito obrigado pela tua santa palavra, e a nossa oração é que o Senhor nos firme, nos edifique na tua verdade a respeito dessa profecia. Estejamos, Senhor Deus, preparados para a tua volta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aprendamos, Senhor, com o que nós vamos estudar esses dias, em nome de Jesus. E mais pessoas venham ouvir. E os que ouvirem pela internet também sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.